Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de geografia. E o nosso tema da aula de hoje é relevo. Vocês já ouviram falar sobre o relevo? O que é o relevo? Alguém já viu o relevo? Observando essa imagem aí, acredito que muitos já tenham visto o relevo. Quando a gente viaja, né, nós vimos aquelas montanhas nas estradas, né? Então, será que vocês já viram ou não o relevo? Acredito que sim, né? Vamos falar sobre o relevo e sua transformação. Preste bem atenção. A superfície terrestre, ela apresenta formas com aparências variadas, que elas podem ser diferentes paisagens. O relevo, ele é um conjunto dessa forma, que compõe a superfície terrestre. Como eu disse, né, no começo, quando a gente viaja, nós vemos vários relevos. Eles podem ser planos, eles podem ser elevados, tá bom? O relevo, ele sofre constantes transformações, resultantes de processos que ocorrem tanto no interior quanto no exterior da superfície terrestre. Por exemplo, os terremotos e as erupções vulcânicas são exemplos de processos internos que transformam o relevo. Eles podem provocar aberturas e fendas ou gerar elevações na superfície terrestre. Vamos falar um pouquinho sobre a erosão e deposição do solo. Que isso, professora? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar, não lembro. Vamos lá, vamos observar. A erosão e a deposição do solo, o que elas são? Elas são os processos que moldam o relevo e transformam ele em paisagem. Por exemplo, na erosão, ela é a remoção e o transporte de parte das rochas e dos solos que soltam. As principais causas dessa erosão são as variações de temperatura, a ação da água e o vento. Então, todos esses fatores são responsáveis pela erosão. Dependendo da temperatura muito elevada, mais baixa, a ação da água, tá? Os ventos, quando sofre muita alteração no nosso ambiente. Vamos falar sobre a deposição. É o acúmulo das partes de rocha e do solo erodidos em um outro ponto do relevo. A erosão, ela é a deposição do solo, são processos dependentes entre si. Ou seja, um depende do outro, tá? Um depende do outro. Então, a erosão, ela remove e transporta parte da rocha e do solo. E a deposição, ela acumula esse material erodido em outra parte do relevo. Elas trabalham sempre ali em conjuntos. Os processos de erosão e deposição. Percebam a imagem. Está acontecendo aí, ó, a erosão. Está chovendo, está modificando. O transporte de partes de rocha e solo, ó, está modificando essa paisagem. Aí está transportando tudo para a deposição, que é a parte final. No esquema, a água da chuva, ela provoca a erosão da encosta, tá vendo? Tá chovendo muito e tá fazendo uma modificação. Os sedimentos removidos e transportados por esse processo são depositados na parte plana do relevo, que seria na deposição desse relevo. Vamos falar agora sobre a ação dos seres humanos. Galera, os seres humanos, será que nós, seres humanos, temos o poder de modificar uma paisagem? Será? Os seres humanos, eles podem sim, tá, galera? Modificar o relevo para atender às suas necessidades e seus interesses. Vamos ver, então, de que maneira isso pode acontecer?
Como será que os humanos interferem? Será que essa interferência ela é boa? Ela pode ser positiva? Ela é negativa para o relevo? Terrenos íngremes podem ser aplainados para facilitar a construção de moradias. Então, por exemplo, eu comprei um terreno que ele é inclinado e eu quero botar ele todo plano para eu poder fazer minha construção, para minha construção ficar de acordo, ficar boa, não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou estar fazendo a alteração nesse relevo. Rochas podem ser perfuradas, cortadas para quê? Vocês acham que os túneis construídos, eles são construídos como? Através de rochas. As estradas também, quando tem uma rocha que impede para fazer uma estrada, ela precisa ser cortada. Então, as rochas podem ser perfuradas e cortadas, construídas os túneis e estradas, fazendo essa modificação. A extração de rochas e minerais também altera o relevo. Geralmente, para extrair esses materiais, é preciso fazer o quê? Pegar aquela escavadeira, quem já viu as obras? Uma escavadeira grandona, então eles vão escavando, fazendo corte nas rochas. E isso tudo influencia na alteração do relevo. Os seres humanos, eles também podem desenvolver técnicas para quê? Para adaptar suas atividades às características do relevo. Mas como assim? Não entendi. Gente, para facilitar o cultivo em áreas íngremes, por exemplo, desenvolve-se técnicas de plantio em terraços. Como vocês podem ver na imagem, esse método eles protegem as plantas contra as ações das chuvas e facilita o acesso do agricultor à plantação. Então, eu acredito que quando vocês viajam, por exemplo, eu quando viajo, eu gosto muito de observar a estrada. E se você observar, existem várias plantações que são exatamente desse tipo. Então, como vocês podem perceber, para o agricultor é uma estratégia boa para que ele continue com a sua plantação. E fica até mais bonito, né? Dá um design bem bonito. Vamos ver agora as formas de relevo. As principais formas de relevos encontradas na superfície terrestre são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Vocês já ouviram falar sobre isso? Montanhas, vocês sabem o que é. Sobre os planaltos, as planícies e as depressões, vocês já ouviram? Então vamos lá. Cada uma delas tende a ocorrer em determinada altitude. Então, dependendo da altitude, ocorre cada uma delas. O que é altitude? Eu não sei, professor, o que é altitude. Eu não estou entendendo. Gente, a altitude ela é a distância vertical medida entre o ponto da superfície da Terra ao nível do mar, considerado ao nível zero. Então, a altitude do ponto A é a relação ao nível de 500 metros e a altitude do B a 200 metros ao nível do mar zerado. Então, para a gente poder medir a altitude, a gente pega o nível zero lá do mar e mede para saber mais ou menos qual é o esquema dessa altitude. O esquema a seguir apresenta as principais formas de relevo terrestre, tá bom? Aí tem os relevos terrestres. O relevo brasileiro, ele é composto principalmente de planaltos e planícies e depressões. Aí tem um mapa para vocês, que mostra a unidade e morfoestrutura do Brasil. As planícies, que são distribuídas no Rio Amazônia, Rio Araguaia, Planalto do Rio Guaporé, entre outros. Como vocês podem ver, as planícies são essas que estão aparecendo para vocês de verde claro. Toda essa parte de verde claro são as planícies que nós encontramos aqui no Brasil. Os planaltos são essa parte de marrom, tá? Tem o Planalto da Amazônia, o Planalto das Chapadas, Bacias Paraíbas e temos também as depressões, que são essa parte toda verde que tem aí. Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão da Marginal Norte Amazônia e assim vai. As principais formas de relevo brasileiros são as serras. As serras são as superfícies
de planalto. Por serem altas e irregulares, passam por um grande processo de erosão. A gente pode perceber, né, quando a gente viaja, a gente passa por serra, e realmente ela é muito irregular, porque ela sempre está passando por um processo de erosão, ela fica muito exposto, né? Então, o clima, a temperatura, como nós já vimos, ela modifica essa serra, então ela sempre vai ser irregular, dificilmente ela vai ser certa, né? Quando ocorrem na costa, as serras podem ser acompanhadas por uma faixa litorânea de planície, onde o processo de deposição é mais significativo do que o de erosão. Então, assim, acontece mais as mudanças, ficam mais depositadas do que o de erosão, que são em si as transformações, como vocês podem ver. Vamos falar agora sobre as chapadas. O que seriam as chapadas? Galerinha, as chapadas, elas são superfícies de planaltos elevadas e com topos planos, tá? Elas são elevadas, mas em cima é plano. O processo de erosão é mais significativo do que de decomposição. Então, se eu perguntar para vocês qual é a característica principal das chapadas? Superfícies elevadas com topos planos. As planícies são superfícies planas, de baixa altitude, em que o processo de deposição é mais significativo do que o de erosão. Então, se eu perguntar qual é a característica de uma planície, vocês vão falar altitude baixa, superfície planas. Quando a gente fala de planície, a gente lembra logo de algo plano. As depressões são superfícies mais baixas do que as vizinhas ou rebaixadas em relação ao nível do mar. Nelas, o processo de deposição é mais significativo do que o de erosão. Nós agora vamos realizar as atividades da página 9, 11 e 13. Espero vocês para a próxima aula. Um beijo!